Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o Seridorense Júnior Dantas, está aqui na região do Seridó para um espetáculo com o SESC, uma parceria com o SESC Seridó. Júnior, que espetáculo você vai apresentar aqui na região e nos conta um pouquinho do seu trabalho. Bom dia. Bom dia, o nome do espetáculo é Contos do Príncipe, é um espetáculo que eu resgato vários contos africanos, é um projeto que eu já venho fazendo há um tempo e é muito legal resgatar porque está trazendo toda essa cultura, a oralidade. Então eu estou pela primeira vez aqui no Seridó, vou me apresentar em Ipueira e também em Caicó. Em Caicó vai ser no Sesc Seridó, nessa quarta-feira, às 19 horas, e em Ipueira, na quinta-feira. Às 19 horas também a entrada é gratuita. Como é que foi essa parceria aí com o Sesc para chegar até a região de Seridó? Olha, a gente já vem conversando, já vem se paquerando há um tempo. E o Sesc Seridó entendendo também a importância, né, do trabalho, de trazer essas temáticas raciais, e de ser um artista também da região, né, e nunca ter se apresentado aqui. Eu sou de Ipueira, né, no Rio Grande do Norte, mas eu moro no Rio de Janeiro, viajo muito, né, o país inteiro e até outros países também, e essa é o primeiro passo, assim, eu digo que é um grande passo também para trazer outros espetáculos e outros trabalhos aqui para a região. Júnior, me conta um pouquinho da sua história, né? Como é que você chegou a esse trabalho todo, com teatro, com a sua própria peça? Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Então, a minha infância foi toda em Ipueira, né? Uma cidade pequena, mas também que respira muita cultura. Então, vendo todas aquelas pessoas que são quase personagens, né? Uma infância muito lúdica, brincando, tendo como referência o circo. E também tem um grupo de teatro lá chamado Raio de Cultura, que foi quando eu comecei a fazer teatro, né? De forma amadora. E aí eu fui estudar em Campina Grande, foi quando eu entrei no teatro Espaço Físico, né? A primeira vez, o Teatro Municipal Severino Cabral. E lá eu fiz parte de 2 companhias. Eu fui estudar comunicação social e quando eu acabei a faculdade em Campinas, fui morar em Angra dos Reis, uma cidade do Rio de Janeiro, e lá também eu fiz parte de algumas companhias. E atualmente eu moro no Rio de Janeiro, na capital, e há 15 anos eu faço parte da companhia O Mondé, que é dirigido pela diretora Inês Viana. É uma companhia que a gente trabalha com muitos textos de autores brasileiros, né, como Mariano Suassuna, Nelson Rodrigues, Jobilac, Alcione Araújo. E aí, desde 2018, eu quis mudar um pouco e fazer trabalhos independentes. E eu também quis mudar o público. Eu fui trabalhar com o público infanto-juvenil e foi aí que surgiu o Pequeno Príncipe Preto, que é um espetáculo que surgiu a partir de um fato que aconteceu na minha infância. Vai ser uma trilogia, né? Começou com o Pequeno Príncipe Preto, atualmente eu estou em cartaz no Rio de Janeiro com o Pequeno Herói Preto, todos os sábados e domingos, no Teatro Ecovila, que fica dentro do Jardim Botânico. Então é um passeio muito legal, que você vai lá, conhece o Jardim Botânico e também assiste o espetáculo. E agora também eu estou fazendo esse projeto chamado Contos do Príncipe, que é o que eu vou apresentar aqui, né? Que é essa contação de história, que é para toda a família, para crianças de todas as idades, inclusive para as crianças maiores também, porque a gente tem uma criança aqui dentro da gente, né? Então é isso, aproveitar essa oportunidade de estar aqui, encontrar todo mundo, vocês também conhecerem um pouco do meu trabalho. A entrada é gratuita, né? Então não tem como escapar desse convite. Certamente o objetivo central, né, das peças que você está apresentando é exatamente difundir uma mensagem de situações negativas contra o racismo, contra as questões raciais. É difícil? Você tem conseguido levar com maestria essa mensagem? Pois tem toda essa temática racial e eu estou ali sim falando sobre racismo, mas eu não cito a palavra racismo nos espetáculos, porque as pessoas percebem que é sobre isso, né? Eu também trabalho muito essa questão da autoestima, do auto-amor, de trazer referências positivas, né? Então, a partir do momento que eu transformo um príncipe em protagonista, e esse príncipe ele é preto, e se eu trago o herói, se eu trago todas essas histórias, porque a gente, infelizmente, a gente vive num país onde mais de 50% da população é preta e a gente não tem essas referências, ou se tem, é muito poucas ainda, né? Seja na internet, seja na televisão, nas histórias que a gente escuta. Então, o meu trabalho é super positivo, né? E de trazer e mostrar
para as pessoas, para as crianças, que sim, que a gente pode ser o que a gente quiser, que a gente pode sonhar, que a gente pode lutar e que a gente pode ocupar espaços, né? Claro que trazendo toda essa temática, que poderia ser de forma negativa, né? Mas eu sempre tento trabalhar o lado positivo. Você teve ou tem a oportunidade aí de viver duas realidades, a do interior, né, Ipueira, Caicó, região do Seridó, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, né? Como são essas duas realidades? Exatamente, eu pergunto do ponto de vista racial mesmo, como é que é o enfrentamento, como é que foi para você, como é que está sendo o enfrentamento dessa realidade aqui com a realidade lá? Olha, eu acho que não existe muita diferença, né? Porque o racismo ele existe, no Brasil ele é velado e as pessoas falam que elas não são racistas. O que eu percebo também é que hoje, né, com a informação, com a internet, com esse debate mais mas a gente fala mais sobre isso, né? Por exemplo, na minha infância eu não falava sobre cabelo crespo, sobre tons de pele, sobre nariz, boca, né? A gente aprendia as coisas de uma forma muito negativa, né? Que o cabelo é ruim, que a cor é feia, enfim. E hoje eu acho que não existe muito uma diferença, né, sobre isso, mas eu percebo que lá as pessoas estão mais organizadas, né? Existem os grupos, os ativistas, as pessoas, né, que fazem todo esse trabalho antirracista também. Então eu tento trazer um pouco também do que eu aprendo, do que eu estou aprendendo, né? A gente está num processo ainda de trazer esse trabalho para cá. Então é uma oportunidade também de troca, da gente trocar experiências. Mas o racismo ele existe, né? Ele é crime e ele é igual em todos os lugares. Eu só acho que a gente tem que estar atento e eu escolhi trabalhar com o público infantil juvenil porque eu acho que é a partir dessa fase que a gente tem que trabalhar, porque a criança ela só vai repetindo tudo que ela vai aprendendo, né? Esse assunto ou esse tema, ele precisa ser mais debatido, mais discutido, a sociedade precisa se empoderar mais da discussão desse tema? A sociedade precisa conversar mais sobre ela e a sociedade precisa entender que esse não é um tema só das pessoas pretas, das pessoas negras. É um tema que todo mundo tem que conversar, que a gente tem que pesquisar e é uma luta diária e é uma luta de todos nós. A gente tem muita coisa ainda para avançar, entender da importância que foram dessas pessoas para a nossa história, de como elas construíram esse país, né, e de fazer toda uma reparação histórica mesmo, né? Então eu, através do meu trabalho, eu tento contar essas histórias de forma positiva. Falta políticas públicas, na sua opinião, por exemplo? Quando eu falo políticas públicas, eu estou falando do governo federal, por exemplo, ou do governo estadual, que são mais apropriados essas discussões de políticas públicas. Falta ainda? Eu acho que falta, sempre vai faltar. Eu acho que a gente sempre dá um passo, às vezes volta dois. Eu acho que também é toda uma questão da educação cultural, das pessoas também procurarem saber, terem acesso, de pesquisarem mesmo, de estudarem, sabe? De entender que não se deve falar sobre esse assunto só no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, que a gente até fala que é o Dia da Paciência Negra, que é um tema que deve ser debatido o ano inteiro, né? E assim, realmente é um processo, né? Porque nos livros de história elas foram escritas por pessoas brancas e aí colocam o preto sempre como o escravizado, ou aquele que era inferior, ou que não era o inteligente, ou que servia só para servir mesa, abrir porta, e da gente ir mudando essa realidade, né? Você falou aí num ponto importante, interessante, as crianças repetem tudo que ouvem, né? Esse assunto ou esse tema, ele precisa chegar, por exemplo, nas escolas, o livro didático, por exemplo, precisa ser repensado? Esse é um tema que ele é, por lei, obrigatório nas escolas, né? Só que nem sempre os educadores eles são preparados para isso, ou não, às vezes não tem material para isso. Então, todo o meu trabalho, eu tento sempre fazer muitos vídeos na internet, inclusive o Contos do Príncipe, né, que eu vou apresentar aqui. Lá no canal do Pequeno Príncipe Preto tem vários outros vídeos de contos africanos que já foram muito usados em salas de aula. O Pequeno Herói Preto tem uma websérie onde eu conto várias histórias de heróis e heroínas pretos, como Dandara, Zumbi dos Palmares, e tantos outros também. Então eu acho que a gente tem que estar sempre ligado, né, em tudo, em todos os assuntos, e que sim, a escola seja esse lugar também de debate, também, mas a gente não pode esquecer de casa, sabe? É um tema que a gente, em qualquer lugar, no churrasco, no futebol, no bloco de carnaval, na roda entre amigos, porque tem gente que é chato e já quer falar sobre esse assunto, tudo bem, eu super respeito, mas tem que estar atento no que está acontecendo, né? Que eu acho que agora é só para frente e não tem mais como voltar atrás.
Ok, Júnior, quero agradecer imensamente pela sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que queira acrescentar, fique à vontade. E aproveite o espaço aqui para convidar as pessoas a participar do espetáculo, aqui em Caicó, em Ipueira, enfim, fique à vontade. Eu quero agradecer pelo convite, pelo espaço e fazer esse convite mesmo de uma forma muito feliz e alegre, porque é uma oportunidade de eu estar aqui, né, mostrando um pouco do que eu venho fazendo por aí. O Contos do Príncipe é um espetáculo que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, atravessei o oceano, né? A gente fez no continente africano, em Angola, agora em novembro. Então, é como se eu tivesse feito o caminho inverso, né? Fui contar essas histórias lá e agora voltar para a minha terra e contar essas histórias aqui. Então, são 2 dias, quarta e quinta. Quarta vai ser no Sesc Seridó, na quinta na quadra da EJA, que é a Escola Estadual João Alencar de Medeiros, em Ipueira. A entrada é gratuita, é para todo mundo, para a família, para a criança de todas as idades. Então espalha essa notícia por aí, que notícia boa a gente tem que espalhar. Convida todo mundo e vem.